Por que hoje em dia não vemos mais nos centros espíritas tantos fenômenos de materialização de espíritos como víamos antigamente? Por que não há mais hoje os médios de materialização tão frequentes entre os anos de 1930 a 1970? São essas duas perguntas. Na verdade, os fenômenos de materialização ainda existem, eles não são tão comuns, mas eles existem. Divaldo Franco, além das várias mediunidades que tem, também produz materializações. Chico Xavier também produzia. Peixotinho, que foi o grande representante desse tipo de mediunidade no Brasil, fazia materializações incríveis. E muitos outros médiuns, até desconhecidos de nós, continuam produzindo numa quantidade menor isso. Aí, certamente, você poderia me perguntar, mas por que não tem? Porque a mediunidade de materialização ela tinha um propósito, que era no século XIX confrontar com o pensamento materialista da época e trazer uma comprovação inequívoca de que os espíritos existem. Hoje, realmente, nós temos bem menos médiuns de materialização, bem menos pesquisas. Mas as comprovações científicas da mediunidade estão mais pujantes do que antes. De que tipo? O que é mais interessante para a divulgação da doutrina espírita? Uma materialização ou uma carta consoladora? Uma materialização de um espírito pode trazer uma confirmação, mas não trará a convicção e a mudança das pessoas, porque elas também existiram no passado e não transformaram os indivíduos. Então, não será a materialização de hoje que vai fazer essa certeza. Mas nós temos hoje as chamadas cartas consoladoras, uma quantidade grande de médiuns sérios, claro que tem médiuns que não são sérios, mas há uma grande quantidade de médiuns sérios produzindo cartas consoladoras no Brasil. Meu Deus, quando eu produzo uma carta em que um filho fala para sua mãe como é que ele está, essa carta ela tem muito mais poder do que uma materialização, porque ela é uma comprovação científica da existência da vida após a morte. E essa comprovação científica da vida após a morte, a gente observa através do quê? Através do quê? Dos nomes das cidades, dos fatos, dos desenhos e de tantas demonstrações absurdas que a gente encontra nas cartas consoladoras e que fazem com que a gente perceba que sim, a mediunidade continua sendo comprobatória. E nesse momento que a gente está vivendo, nós estamos tendo uma outra onda de instrumentação comprobatória, que não é da mediunidade em si, mas é a chamada experiência de quase morte, através da qual os cientistas mais materialistas que a nossa sociedade tem se curvam diante da certeza de que o cérebro não é a sede da mente, porque a criatura vivendo um coma ou vivendo um momento de morte aparente, ela morreu, ela não tem batimento cardíaco, ela não tem atividade cerebral, mas o indivíduo tem memória. Me explique, por favor, como é que eu posso ter memória sem cérebro? Cérebro não funciona sem oxigênio e sem glicose. E nós vamos encontrar uma quantidade inumerável de situações, de experiências de quase morte, que estão quebrando a lógica materialista e se impondo sobre todas as pesquisas científicas para que o homem se renda diante disso e possa concluir que existe sim em nós alguma coisa além da matéria, porque as pessoas falam da hora da cirurgia, que ficaram de cima vendo a cirurgia acontecer, sabem quem entrou e quem saiu da sala. Eu assisti essa semana uma palestra do Alexander Moreira, dizendo de um cara que ele teve uma experiência de quase morte,
o SAMU foi chamado e levou o sujeito no carro. Quando ele despertou do coma, ele chamou o enfermeiro e disse: onde está a minha dentadura? Aí o cara disse: que dentadura? Eu disse: não, eu estava morto quando entrei no carro e você teve que me entubar. Então você tirou a minha dentadura e botou dentro de uma gaveta do armáriozinho que estava dentro do carro. E você enfiou o cano para me entubar. Só que ninguém me devolveu minha dentadura, ela deve estar dentro do armário lá. Como que ele poderia saber se ele estava morto? Quem contou para ele como é que foi? Eu quero que o materialista me explique o que é isso. Não há explicação dentro do materialismo para essas experiências. Então, os fenômenos de materialização eles poderiam ser bem interessantes, sabe? Mas a experiência de quase morte, ela nasce lá dentro dos hospitais, ela vai fazer os médicos dentro do materialismo que tem, não é no centro espírita que está se fazendo a experiência, é dentro do ambiente deles que vai sair a comprovação científica, o ambiente controlado por eles. Não é na casa espírita que alguém vai dizer: não, isso aí os caras criaram, eles inventaram. É dentro da profissão dos médicos que vai vir a comprovação de que o cérebro não é o elemento verdadeiro de onde o pensamento sai. Então, nós temos hoje outras instrumentações comprobatórias da vida após a morte, e por isso não dá para a gente dizer assim: poxa, sem as materializações a gente não vai ter como provar. Eu tenho a experiência de quase morte no ambiente dos médicos e tenho as cartas consoladoras no ambiente do centro espírita para rasgar o véu da descrença e mostrar para todos nós que a vida continua.